A cultura. Nós temos um entendimento básico a respeito do que é a cultura de uma nação, a cultura de um povo, a cultura de um tempo, de um momento, de uma nação, de um país que viveu no passado, que vive no presente e que no futuro pode manter ou adquirir novas formas de viver, um novo jeito de viver, continuando na sua cultura ou criando uma nova cultura nacional, étnica e assim por diante. O ser humano criado por Deus recebeu condições de também criar. Isso faz de nós uma imagem e semelhança de Deus, porque nós temos a capacidade de criação, uma capacidade criativa que envolve um jeito de viver. É só você pensar na questão de como são as comidas, as artes, os costumes, a indumentária, as roupas, né? A vestimenta que as pessoas utilizam numa determinada cultura, num determinado país. Nós criamos isso, ou os nossos antepassados criaram isso, ainda que essa cultura vai se renovando a cada dia. Os jeitos, eles podem se unir no reconhecimento da fonte criadora que é Deus, ou podem ignorar o fato de que Deus é o Criador. Quando você olha para Israel, por exemplo, o Israel da Bíblia, do Antigo Testamento, o Israel tinha uma cultura advinda do próprio Deus. Eles adquiriram uma cultura com base na lei mosaica, com base nos textos do Pentateuco, da Torá. Quando você observa, por exemplo, o Levítico, você tem lá jeito de viver, como se portar, como adorar, como se relacionar com o outro. Tudo isso da parte de Deus, objetivando aquilo que nós entendemos por preservação, não é? O reino de Deus, olhando para Jesus, por meio de Jesus, ele não se prende aos jeitos de viver, mas submete toda e qualquer forma de viver àquilo que nasce de Jesus. A realidade é que o reino de Deus, ele traz para si, ele atrai ao jeito cultural de viver, fazendo com que o Cristo, o Jesus do reino, do seu reino, sobressaia diante da sua cultura essa que esse povo, que essa nação está vivendo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Escritura é a pátria do reino de Deus. Porque é na Escritura que eu enxergo o jeito de viver. Jesus nos ensina com suas palavras, nos 4 evangelhos, ele nos mostra o jeito de viver nessa cultura do reino, né? E é necessário ter discernimento para, com essa liberdade que se possui diante da cultura em que você está, ter discernimento, ter uma liberdade de observação, de percepção, onde você ignora ou você adere ao que diante de Deus se faz ou não importante. A cultura brasileira, que é o nosso caso, existem coisas muito interessantes, existem coisas que não condizem com aquilo que a pátria
que a Escritura nos fala. Daí, eu não tenho nenhum problema em dizer não a determinada cultura do meu país, por conta da cultura do reino, que para mim, e sei que para muitos, se tornou muito mais valiosa, porque essa cultura do reino me conduz a uma pátria eterna. Eu acho isso bastante significativo. Jesus é judeu? Sim, mas o seu reino não se escraviza às suas raízes. Você não percebeu no Evangelho que Jesus se prendeu às raízes judaicas, mas ele se prendeu à vontade do seu Pai. Tanto é verdade que o templo não o aceitava e os fariseus, donos do conhecimento a respeito da Torá, muito menos aceitavam as práticas de Jesus. Então Jesus era uma persona não grata dentro de uma cultura judaica. Seu discurso não condizia com aquilo que eles entendiam ser religiosamente e culturalmente adequado. Até porque a cultura do reino de Deus, de acordo com os apóstolos Pedro e outros, em Atos capítulo 5, 29, diz que importa agradar a Deus que aos homens. Eu acho que isso responde tudo quando nós nos perguntamos o que fazemos com a nossa cultura. Bom, nós podemos ser pessoas que avaliam que cultura é essa, até que ponto ela não fere aos meus valores que dizem respeito ao meu Criador, que dizem respeito ao meu posicionamento para com o senhorio de Jesus. Se a cultura tenta de alguma forma obstruir, ofuscar a minha compreensão de que Jesus é meu Senhor, não interessa que cultura seja, se ela tenta fazer isso, essa cultura não serve para mim. Vou ficar apático da minha sociedade? Não. Eu apenas vou me posicionar, eu tenho essa liberdade. Eu não estou aprisionado aos jeitos. Se você se sente aprisionado ao Evangelho, você está muito mais aprisionado aos jeitos de viver, onde você não se posiciona. Livre é quem diz assim: esse é o jeito de viver, mas não é o jeito que me atrai, não é o jeito que tem a ver com o meu Senhor, que não tem pátria, que vai muito além do judaísmo, que vai muito além da compreensão religiosa, que inclusive atrai para si aqueles que não são da sua própria cultura. A cultura ela pode ser um apontamento ao Criador e não um meio de afastamento. A cultura pode ser benéfica. Nós podemos utilizar a cultura para apontar o Criador e nunca fazer da cultura um método de afastamento, mas sim de um instrumento facilitador. Isso me faz lembrar, diante das coisas que muitas vezes nós paramos para pensar sobre o que fazemos ou não, me faz lembrar o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, que eu acho que você deve conhecer, e o texto diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Essa é a minha cultura. Topa viver essa cultura também? Vamos lá. Deus conosco.